foi lá em casa, a gente tomou um café. Ela é amiga da Yásara. No caso, aí virou amiga, né? Pode sentar. Vamos sentar assim. A Yásara olhou pra mim e falou, ela olhou assim, ó. Tipo, você chorou? Chorar faz bem, né? Eu falei, não, eu não chorei, mas o meu lencinho tá aqui, eu vou levar o meu lencinho, que pode ser que eu chore. A gente chora na presença do Senhor. A gente chora na presença do Senhor. A Adriana, a gente se conheceu faz um mês, mais ou menos. Ela foi lá em casa, a gente tomou um café. E ela é da igreja, né? Awakening, né? Da igreja da Yásara. Acho que vocês devem conhecer. É uma igreja americana. Então, conta pra gente um pouquinho. Você fala muito inglês, assim, pra igreja americana. Fala pra gente, quem é você? Faz quanto tempo que você chegou do Brasil? Quantos filhos você tem? Conta pra gente. Eu cheguei do Brasil em setembro. Dia 1º de setembro eu saí do Brasil. Dia 2 eu estava aqui nos Estados Unidos. Nós viemos eu, meu esposo e meu filho para participarmos de competições. Meu esposo é atleta, trabalha com TI e é atleta de moto habilidade. Então ele participa daqueles cursos e daquelas competições que as motos andam no meio dos cones, no meio militar. E nós viemos ficar 4 meses, compramos um motorhome, compramos uma moto e rodamos a América nessa missão nossa de competição. Mas Deus, Ele é Deus que faz coisas, né? Nós viemos com esse propósito, mas o nosso coração ardia em falar de Jesus. E nós falamos para muitos americanos, muitos militares, muitas famílias sobre Jesus nesse período. E em janeiro, com passagem comprada, tudo certo para a gente voltar para o Brasil, Deus nos surpreendeu e Deus falou assim, não, vocês vão ficar na América. E Deus abriu as portas para nós estarmos, abriu as portas de trabalho, abriu as portas de condições, né? E aí a loucura começou porque eu tive que desfazer uma vida no Brasil para começar uma vida aqui. Então eu falo que eu estou morando aqui de janeiro para agora, estou muito recente aqui em Alteboro, que é na região próxima vizinha a vocês, né? E aí a gente procurando no Instagram uma igreja, o nosso inglês não é fluente, a gente entende bem, mas na hora de falar a gente tem uma certa dificuldade. E a gente falou, vamos desafiar e vamos para a igreja americana para a gente desenvolver o inglês. E nós estamos aprendendo. Essa semana o meu presente começou a estudar, né? E assim, o meu presente, posso falar com elas? Vamos esperar um pouquinho, peraí. Segura o presente. Ô, gente, a gente vai falar um pouquinho, mas a Adriana já escreveu, ela tem um livro que ela escreveu. E o Natênio, inclusive, eu não achei na hora de trazer, que o Natênio leva pro quarto dele. O Natênio já leu esse livro aqui não sei quantas vezes. Ela deu pra mim a última vez que a gente estava lá, que ela foi lá em casa. E o Natênio amou esse livro. E ele tá lendo esse livro todo dia quase. Que é uma bênção. E esse livro conta um pouquinho da sua história, né? Do que é o que a gente vai falar hoje aqui. Amém? Amém. Então eu vou... A Yásara... depois a gente vai trazer a Yásara, fazer um bate-papo aqui, hein, Yásara? Vamos lá. Ela orou ao Senhor, que ela queria, né, uma pessoa lá. Eles começaram a fazer agora um encontro de pessoas que falam português lá na igreja, como se fosse uma célula, né? Isso. E elas fazem parte desse mesmo crew, que fala, né? O crew. Da equipe. Então foi assim que elas se conheceram e assim que a gente se conheceu também. Então eu vou fazer a primeira pergunta pra você, tá bom? Gente, eu quero contar pra elas sobre isso aqui. A gente sempre passa as perguntas antes, né? Pra pessoa se preparar. Você que já fez o bate-papo, você sabe. A gente conversa aquilo que estiver no coração dela pra gente compartilhar. E aí eu mandei as perguntas pra ela. E aí ela fez o type, tudo no computador. E mandou todas as respostas, as perguntas. Ela mandou de volta pra mim as minhas perguntas com as respostas dela. Já tudo batido no computador. Falei, gente, que mulher organizada. Eu achei que eu era organizada. E agora ela se superou. Então eu vou usar o que você me mandou e a gente vai fazer aqui. Primeira pergunta para você. O que você aprendeu na sua espera? E me fala um pouquinho o que é essa espera. Como que você recebeu o Arthur? O Arthur é o filho dela, gente. O Arthur é o presente, né? Só para vocês entenderem. O Arthur por isso que eu choro, tá, gente? Nós somos casados, eu fiz 20 anos de casado em fevereiro, eu casei com 19 anos, eu casei menina, né? Que a gente fala, é muito novo. Mas normalmente o crente, ele namora e casa, né? É importante, né, gente? Né? E nós casamos muito cedo, eu fazendo faculdade, aquela loucura, e nós decidimos trabalhar, nós decidimos conquistar.
E falamos, a criança vai vir, mas vamos primeiro conquistar. Isso é normal, isso é humano. E quando eu completei 30 anos, nós pensamos, a criança, né? Vamos pensar nisso. E eu lembro de um momento que a gente falou assim, cadê nada de vir? E eu comecei a questionar Deus, o que está acontecendo, e nós decidimos ambos fazer exame. E quando fizemos os exames, eu não tive nenhuma complicação, mas o meu esposo teve uma complicação chamada varicocele, não sei se vocês já ouviram falar. E aí nessa complicação, o médico simplesmente olhou e falou assim, não, você não pode ter filho, pense em outra possibilidade. E nós nos chocamos com aquilo, né? Eu lembro da gente dentro do carro, calado, pensativo, mas nós cremos num Deus, né? Num Deus. E esse processo não foi fácil. E eu até comentei com a Fran que Deus uma noite me acordou e ele falou assim, ei, vai orar. E eu ajoelhei e eu orei aquela oração de Ana, que Ana gritou no templo e o sacerdote falou assim, você está possuída, você está bêbada, você está como? E eu chorava muito com Deus, falando, Deus, nós, assim, não tem problema em falar isso, nós casamos virgem. A gente dá para Deus e a gente quer de Deus algo, né? Mas não é assim que funciona. E esse processo foi muito doloroso, porque foram 7 anos de muita oração, muito choro. Eu lembro de chegar na igreja e chorar, e as pessoas falaram, para de chorar. E ela falou uma coisa hoje fantástica, você está no meio das pessoas, mas você está sozinha. Eu me sentia assim, no meio das pessoas, mas sozinha. Porque eu falava, Deus, e eu? E esse processo foi muito complexo, e um dia eu acordei, e eu falei assim, o que é isso? Quando eu acordei, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, o seu filho nasceu. Eu acordei ele, né? Claro. Você tem que contar para alguém. O nosso filho nasceu. E nós começamos a calcular depois, e é a data, em média, o mês que o Arthur nasceu. O Arthur, posso? Agora pode. O Arthur é nosso filho do coração. Ele foi uma criança adotada. Ele é uma criança adotada, mas ele é uma criança que, como a criança que se gera na barriga, ele é orado, ele é esperado, ele é amado, ele é sonhado. E um dia, nesse processo, o Espírito Santo falou comigo, anos se passaram, chegou dezembro, eu olhei para o céu e falei, Deus, que ano maravilhoso, o Senhor nos deu condição, o Senhor nos deu saúde, mas faltou uma coisa, e o filho. Mas eu aprendi nesse processo, aí tudo dá graça, graças a Deus. E Deus mandou eu arrumar um quarto, tira as coisas do quarto, esse quarto é da criança. Mas eu não entendia, humanamente falando, eu não estava em lista. Porque não tinha criança ainda, Porque não tinha criança. Era fé. Era fé. E eu limpei o quarto e eu lembro de eu chamar minha secretária, no Brasil a gente tem secretária, glória a Deus, né? Simone também é serva do Senhor, não coloca nada que não seja de criança aqui. Esse quarto é da criança. Que criança? Da criança, Simone. Da fé? Eu falei, da criança da fé, Simone. Estou entendendo. E nós deixamos aquele quarto preparado. E passou um tempo, e eu orava naquele quarto, e eu colocava mesa de almoço, e Deus falava 3 pratos. 3 pratos, 3 copos. Tinha dia que eu obedecia, tinha dia que eu não obedecia, eu falava, não. Já profetizando que aquele prato seria preenchido. E um dia Deus falou comigo assim, pega um carrinho de compra, com coisinha de bebê. Falei, gente, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer com esse carrinho? Todo mundo está vendo. Mas eu falei, vou pegar esse carrinho. Eu tenho receio de não obedecer a Deus. Eu aprendi a obedecer a Deus. E eu botei a mochila de notebook e fui andando com o carrinho, determinada a fazer minhas compras. Quando eu saí de lá, eu liguei para uma pessoa amiga e falei, ela falou assim, meu Deus, eu não ia fazer isso não. Eu falei, mas eu fiz porque eu estou plantando em um terreno que Deus vai me dar esse retorno. Isso é lindo. Às vezes a gente pede, só que a gente não prepara para receber aquilo. Não prepara para receber. E existe algo muito maravilhoso que acontece quando a nossa fé ela é testada. Porque é assim que nós entendemos o valor da nossa fé. A Bíblia diz que Deus testa a nossa fé pra gente saber o valor dela. Porque às vezes você não sabe o valor da sua fé até que você tem que usar ela. Aí quando você fala assim... E a maternidade faz isso na gente. Diariamente. Né? Diariamente.
Mas esse momento da espera te gerou também muita fé, né? Eu tenho certeza. Muita. E muitas das vezes, quem sabe você está passando por um momento de espera e Deus está aí te mostrando o valor da sua fé, né? E é crer no impossível, sabe? É saber que algo está acontecendo. Eu lembro, eu tinha a sensação que parece que o mundo estava parado. Nesse sentido. E dentro disso que você está falando, um dia eu acordei e eu falei, Deus, eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz com, eu vou ser feliz sem, eu vou ser feliz. Eu vou viver plenamente para o Senhor. Glória a Deus. Eu vou te adorar, eu vou ministrar tudo que eu for fazer. Eu vou decidir, a partir de hoje, Senhor, é um trato que eu faço eu e o Senhor, não é o homem. Eu vou ser feliz, eu vou ser pleno. E é interessante ressaltar que você me falou que você não estava em nenhuma lista de adoção. Então não era assim, eu coloquei na lista de adoção e estou plantando. Não tinha de onde vir mesmo, né? Tipo assim, Deus estava mandando você se preparar, mas não tinha assim, vai vir dali, vai vir daqui. Era uma espera sem ver mesmo. Não tinha números, né? Não tinha nada. E assim, é tão fantástico essas coisas, o que Deus faz, né? E aí, conta pra mim, a gente não tem essa pergunta aqui não, mas conta como que aconteceu, como que você conheceu o Arthur? Como é que foi esse encontro? Esse encontro. Existiu um projeto, existe ainda esse projeto no Brasil, numa cidade bem perto de onde eu morava, uma amiga, ela está até vindo para cá, para passear, e ela vai encontrar com a gente, e ela faz esse projeto para mulheres, ajuda mulheres com cursos, né? Mulheres que estão em baixa renda, que estão precisando de uma profissão. E eu falei, eu vou lá, vou conhecer o projeto, eu vou tirar foto, eu vou participar com vocês. E assim, eu pilotava moto, né? Eu era aquelas pessoas que andavam com aquelas motonas. Peguei minha moto um dia, cheguei lá, fomos no projeto para dar cestas básicas e para dar comida, marmita, porque estava no meio da pandemia, então não podia ter o curso. Então vamos dar comida que elas vão ter algo para o sustento da casa. E aí nós fomos levar a marmita, a comida para uma casa. E chegamos na casa da família que estava o Arthur. E eu lembro que as pessoas entraram para dentro da casa para orar por ela, pela avó dele, que ela é citada aqui no livro, vovó M. E eles entraram para orar. Eu falei assim, eu vou ficar aqui fora conversando. Eu fiz faculdade de administração de RH, então eu gosto de entender pessoas, eu gosto de conversar essas coisas. E eu fiquei conversando com uma adolescente, perguntando como é que era a vida ali, o que era. E eu vi uma criança passando. Quando eu olhei a criança passando, sabe quando você olha e dá continuidade? E foi isso que eu fiz. E eu terminei de conversar com ela, fui para o quintal brincar com essa criança. E assim, quando eu brinquei com essa criança, houve um amor, houve uma troca. E essa criança era o Arthur, o Coquinho, o meu filho. E eu brinquei com ele e terminamos, fizemos oração. A gente entrou no carro, era um monte de mulher. E a gente uma no colo da outra porque não cabia o carro. E nós somos aquele... Mulher assim, a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito. E a gente foi embora e eu comecei a chorar. Elas falaram, o que você está chorando? Eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. Por quê? Se existe tantas crianças nessa situação, com problemas, mulheres tendo filhos, adolescentes tendo filhos, é porque tá tendo um erro aí. Vamos ajudar, vamos ensinar elas a trabalhar, vamos fazer um currículo, dar curso, fazer alguma coisa. E aí elas, mas por que você está tão incomodada? O que te fez ficar tão incomodada? Eu falei, aquela criança. Aquela criança está sem uma história, aquela criança não tem perspectiva para essa criança. E eu lembro de ligar para o meu esposo e falar assim, achei nosso filho. E ele riu no telefone, como assim? Eu falei, achei nosso filho. E eu declarei, o filho é nosso, né? Mas eu declarei na brincadeira, não declarei naquela coisa. E eu lembro tanto a Kati, que ela é psicóloga, quanto o meu esposo fala assim, não gera expectativa no seu coração. E passaram 6 meses e eu recebi a ligação, que conta aqui no livro, tá, gente? Não vai contar tudo, né, para as pessoas lerem. No livro conta da possibilidade de eu fazer a adoção do Arthur, já que a avó estava numa situação de doença. E eu falei, como? Como é que é isso? E eu lembro, assim, de falar assim, Senhor, eu fui diferente das mães, né? A mãe passa 9 meses, sabe? Gerando ali, compra roupinha, né? Faz tudo bonitinho, faz a unha, combina como é que vai ser. Eu não tive nada disso. Eu tive uma ligação. E a ligação era assim, você quer adotar o Arthur?
E eu lembro de eu ficar desorientada e eu só chorava e falava assim, meu Deus, como é que é isso? E eu conversei com meu esposo e nós decidimos, em uma semana nós buscamos o Arthur, conhecemos o Arthur, que é uma figura, né, Fran? Ele é. É perguntado, ele é muito resolvido. Muito esperto, né? Muito esperto. E é interessante ressaltar que você adotou ele já tinha 4 anos, né? Ele tinha 4 e meio. 4 anos já, então ele não era um bebezinho, né? É. É uma fase já que ele já tinha uma lembrança, já tem, né? Você vai ter que conversar mais com ele, né? E Deus já foi preparando tudo isso, né? Nele e em você. Nele. Ele fala que, eu já ri muito esses dias, ele falando que ele orava para Deus dar uma mãe com cabelo cacheadinho e um pai careca. O meu esposo é careca. Ele fala, aí meu esposo brincando falou assim, eu vou botar cabelo. Ele, não, pai, porque eu orei por um pai careca, então eu preciso do meu pai careca. E assim, Deus de detalhes, né? Deus de detalhes. E ele é adorador. É incrível. Vocês cantaram uma música, quem mandou largar a rede, eu até filmei. Ele gosta dessa música, ele tem um coração adorador. E é incrível, assim, o cuidado de Deus. Por quê? A avó ensinou ele a adorar, a avó ensinou ele a interceder. Então ele foi realmente preparado pelo Senhor, sabe? E é fantástico a gente ver como Deus, ele permitiu isso na vida dela, sabe? Essa permissão que veio para nós. Então hoje eu me sinto assim privilegiada de ser a mãe dele, porque eu creio, como assim, uma pessoa falou essa semana isso com a gente, vocês estão na América não porque vocês, não. Deus tem um propósito na vida dessa criança. E Deus quer fazer algo, a dupla honra na vida dessa criança. E essa dupla honra é necessário que ele esteja aqui. É necessário que ele seja trabalhado. Ele começou há uma semana na escola. Pegou o Yellow Bus. Era o meu sonho, gente, quando eu estava no Brasil. Gente, eu queria entrar naquele ônibus e com ele. E ele foi determinado. Tchau, mãe. E entrou no ônibus determinado. E eu só chorava. Porque agora ele é maiorzinho, né? Mas assim, meu Deus. Não é tanto, né? Ele ainda é seu bebê. Né? Mas acho que a pergunta outra a gente já respondeu meio. Mulher, qual conselho você daria para as mulheres que estão aqui te ouvindo hoje? Nós temos aqui mulheres, né, mais novas, mais experientes, mulheres que ainda não têm filhos. Qual que é o seu conselho, né? O que você falaria para elas aqui hoje à noite? Primeiro conselho, decidir ser feliz. Independente de qualquer situação, decidir ser grata, honrar a Deus, né? Quando a gente é feliz, as coisas fluem, né? As coisas acontecem. Segundo conselho, dar tempo para Deus. Que tempo é esse? O meu tempo de oração, o meu tempo de busca. Essa semana eu estava bem agitada, muitas rotinas mudando, e eu vi nitidamente o Espírito Santo falando, ei, vem orar, vem buscar. E eu fui, parecia uma pessoa, sabe? E eu larguei tudo, e eu ajoelhei, eu fui para o piano, depois toquei, eu chorei, e aquilo trouxe um renovo. Então, ter essa presença dele, porque faz a diferença. A terceira coisa, ensinar os nossos filhos quem é Deus. Amém. Quem é o Senhor, quem é o Salvador. No livro eu coloco aquilo que a gente precisa fazer, devocionais com os nossos filhos, orar com eles, buscar com eles, ensiná-los a palavra. Quarta coisa, quem são as pessoas que estão em volta de nós? Quem vai ser os professores dos nossos filhos? Quem vão ser os amigos, os namorados, as namoradas? Quem são essas pessoas? O que eu posso fazer na vida dessas pessoas? E ser intercessor. Ser intercessor, a nossa intercessão não vai acabar na faculdade. A nossa intercessão vai para um casamento e aí depois ela vai crescer. Por quê? Vai vir os filhos, vai vir os netos, vai vir os genros. E isso as vovós que estão aqui sabem dessa verdade, né? Isso é bênção, isso é muito bênção. Eu comentei essa semana com meu esposo que quando eu era criança eu achava a coisa mais linda as pessoas andando com a Bíblia na mão no domingo. E eu lembro da minha avó falando coisas que hoje nós vivemos.
Então isso é maravilhoso, isso é um presente de Deus. E eu sempre falo aqui que quem sabe nós, quem sabe elas, você não teve uma avó que te ensinou isso, mas você vai ser uma mãe e uma avó, quem sabe se Jesus não voltar, que vai ensinar isso para a sua geração, né? Você vai começar um novo legado, uma nova história para sua casa, para sua família. Eu creio nisso. Amém. E faz toda a diferença. E eu tenho visto, mesmo sem o inglês, o Arthur chegar na sala, numa igreja americana, e falar de Jesus numa propriedade e numa autoridade que quando terminou a professora falou, nós sentimos a presença do Senhor. Ele falou de Jesus para nós. E eu creio que ele está naquela escola. O Espírito Santo falou isso para mim. Ele está na escola para falar de Jesus. Nós temos um dilema que é a língua, né? Mas nós temos um aqui, Deus... Daqui 3 meses você pode... Você já não vai entender nada do que ele vai falar. Múltiplas línguas, né? Por que não Deus não pode fazer? Por que não Deus não pode mudar? Então, assim, nada é pequeno, nada é impossível. Tudo, não é metade, é tudo. É possível que cresça. E eu vivo literalmente o milagre de Deus na minha vida. E assim, no final, né? Eu trouxe o livro, gente, eu esqueci de falar, eu falo demais. O livro é em português e o livro é em inglês. Porque a ideia é contar para tanto nós brasileiros, né? Quanto para os americanos e outras línguas, a nossa história, o nosso testemunho, aquilo que Deus fez e está fazendo. Você vai ter ali atrás para vender? Vou ter sim. Então, assim, e tudo que a gente arrecada é para o reino, né? Como eu falei com vocês no início sobre as competições, nós viemos numa perspectiva, Deus fez outra, agora está começando a temporada de competições, e nós, no meio das competições, Deus levanta pessoas e fala assim, ora por mim. E você ora em português e a pessoa sente a oração e ela fala, há muito tempo eu não senti essa presença. Eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus. E isso é fantástico, você poder falar de Jesus. Então, assim, não se acovarde. Se o Espírito Santo falar, fala. Porque ele sabe, porque alguém está ali precisando daquela palavra, daquela informação que você tem, que você está levando. Né? A gente não pode usar o inglês como barreira, né? Não. A gente está aqui para... Coloca no translator, né? Aí, olha a dica aí, ó. Acabou de chegar do Brasil, hein? Adriana, muito obrigada, viu? Foi uma alegria ter você aqui com a gente. E a gente vai ter um tempinho ali atrás para a gente conversar com ela, mas eu tenho certeza